A graça e a paz a todos os irmãos, a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra. Que Deus, a partir de agora, esteja nos abençoando na palavra, no alimento. O Espírito de Cristo, que está em nós, que está em mim, que está em você, nos conduza novamente, aos estudos, ao alimento da alma. Quero dizer aos amados irmãos, você que me acompanha no canal, estou de volta, sou o Pastor Van, e eu peço, em primeiro lugar, que você me ajude, não financeiramente, mas em oração, espiritualmente, em oração, para que Deus continue me dando graça e me trazendo a revelação nas Escrituras, para que eu possa lhe ajudar e manter, este alimento vivo, que é a palavra de Deus. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Estive ausente por alguns meses, estive ajudando a minha família, meus filhos, fazendo algumas obras por aqui, e graças a Deus, agora eu estou de volta no canal para a glória de Deus. Compartilha, e se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha e continua me ajudando aí, amém? Então, reveja lá os vídeos, uns estudos muito bons da graça de Cristo, então, acompanha lá, veja lá e dá uma força aí ao Pastor Van, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então vamos lá, hoje o assunto é muito bom, o assunto hoje é mais um assunto, não é polêmico, mas se você não tiver o entendimento deste estudo, é difícil você aceitar a graça de imediato, por falta de entendimento, por falta de conhecimento desse estudo que eu vou lhe passar agora, que fala das duas alianças. E o tema é a superioridade da nova aliança ou do novo pacto. A superioridade da nova aliança, que se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. Então, se você entender esse estudo, com certeza você vai ficar mais aliviado, cada vez mais liberto da religiosidade, dos dogmas, das tradições, da doutrina do homem, certo? E da antiga aliança, porque na religião evangélica ela mistura as duas alianças, ela pratica as duas alianças e incentiva aos irmãos, a igreja, a praticar. Exemplo, o dízimo, o jejum, a guarda do sábado, a apresentação de crianças no templo, batismo em águas, a Páscoa, que é ceia. Então, tudo isto são práticas da antiga aliança. Você vai ver isto comigo, ok? Então, eu peço que você me acompanhe e seja alimentado e seja liberto através desse estudo para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo nesta leitura. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério,
escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha o primeiro detalhe aqui. Escrita, a carta agora, ela é escrita não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Nós, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Detalhe, atente para isto aqui. Olha só o que é que Paulo está revelando aqui. Deus os capacitou, Paulo e os apóstolos, para serem ministros, está aqui, de uma nova aliança. Nova aliança. Se é nova, é porque existiu uma velha. Se está chegando uma, é porque a outra está deixando de existir, ok? Uma nova aliança. Não mais da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, a antiga mata. A nova, que é do Espírito, vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas, olha só, o ministério de morte, a antiga aliança dada a Israel, olha o detalhe que Paulo diz aqui, os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação. Olha, o ministério da antiga aliança trouxe condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Olha outro detalhe aqui. Ele disse que estava desvanecendo o quê? A antiga aliança. E a nova aliança permanece. Ou seja, será a glória do que permanece. 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Olha só. Quando é lida a antiga aliança, o véu, a incredulidade deles, dos israelitas, continuam fechado, O entendimento continua fechado. Por quê? Porque é lida a antiga aliança, certo? O antigo pacto, que eles ainda vivem na antiga aliança, ainda praticam o antigo pacto. Porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, olha só, que entendimento abençoado, isso é graça. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Olha só. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Glória a Deus. Ora, o Senhor
é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, com a face, com o entendimento, né, da graça, com a sabedoria do Espírito, a face descoberta, sem o véu, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Glórias ao nome de Cristo Jesus. Então, nós vamos ver através desse estudo, você vai perceber que Paulo fala aqui de duas alianças, a antiga e a nova, ou seja, o antigo pacto e o novo pacto, certo? Um antigo pacto que foi firmado entre Deus e Moisés, ao qual Moisés recebe as tábuas da lei e transmite para um povo, para uma nação escolhida por Deus, que chama-se Israel. O novo pacto, a nova aliança, foi feita também com um homem chamado Cristo Jesus, né? O Filho de Deus. Então, Paulo aqui, ele vai falar que a nova aliança é superior à antiga, certo? A superioridade da nova aliança. Veja no versículo de número 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de uma nova aliança. Então, o que é uma aliança? O que é uma aliança? Bom, aliança, em termos bem práticos, né, para você entender, você compreender, uma aliança é um trato, ou foi um trato feito, ou um contrato, um pacto, um concerto entre Deus e um povo, e este povo, Israel. Então, a aliança foi feita entre Deus, né, e um povo, e o povo de Israel, em forma de testamento, certo? Então, a primeira aliança foi feita entre Deus e Israel. Então, pastor, como é que eu posso ter certeza disso? Como é que o senhor pode me provar que as alianças foram feitas entre Deus e Israel, entre somente a nação de Israel e não a todo mundo, a todos os povos, a todas as gentes, aos gentios, né? Aos gentios também os gentios não participaram desta aliança? Não. A aliança foi feita entre Deus e Israel. Isto é muito importante você aprender isto, porque então você vai perceber que as ordenanças da lei não foi dada a gentil. Gentil não foi dado as ordenanças da lei. Vamos ver isto? Vamos ver a quem foi dada esta primeira aliança, ok? Então nós vamos ver lá em Êxodo capítulo de número 34, Êxodo 34 e o versículo de número 1. Olha o que diz. Disse o Senhor a quem? A Moisés. Olha só, o patriarca Moisés, o legislador Moisés, certo? Moisés era um judeu, filho de pais judeus. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Olha o versículo de número agora 27. Olha para quem foi dirigida esta aliança. Disse o Senhor a Moisés, continua sendo Moisés, é o mesmo que falou no versículo 1, é o mesmo que está recebendo, né, a lei agora, as ordens de Deus. Disse o Senhor a Moisés:
escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Perceba que a aliança, Deus disse que seria a Moisés e a Israel, e mais nação nenhuma. Mas a ninguém, né, seria feito esta aliança, somente a nação de Israel. Agora vamos ver aqui Deuteronômio, outra passagem para a gente guardar e comparar e verificar que Deus fez uma aliança com apenas um povo, certo? Deuteronômio, capítulo de número 7, Deuteronômio 7, o versículo 6 ao 9. Olha só, versículo 6 ao 9. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos. Tá vendo aí? Deus escolheu a nação de Israel dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo. Dentre todos os povos, Deus escolheu um da face de toda a terra para ser o seu povo e ali apresentar uma aliança, ou seja, Israel, o seu tesouro pessoal. Versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Olha só, tá vendo aí? Antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Ao 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém o quê? Olha só, a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus já começa aqui no livro de Êxodo e Deuteronômio, dizendo que fez esta aliança com as tábuas dada a Moisés, o povo de Israel, a nação de Israel. Isso é muito importante, a nação de Israel. É muito importante você perceber, né, e saber disso, que esta aliança, os mandamentos, foi dada a uma nação, a Israel. São 613 entre mandamentos, preceitos, ordenanças e outras séries de mandamentos também de homens, ok? Isso dentro da nação de Israel. Agora vamos aqui ao Salmo. Olha o que diz o Salmo. Salmo de número... Vamos aqui ao Salmo de número 147. Salmo 147, versículo 19 e 20. Olha o versículo 19. Ele revela a sua palavra a Jacó. Olha a linhagem. Abraão, Isaac, Jacó. Lá de Israel, dos judeus, certo? Ele revela a sua palavra a Jacó. Os seus decretos e ordenança ao mundo. Aos gentios, não, a Israel. As ordenanças da lei, ok? Guarde isto. As ordenanças da lei foi dada a palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Muito importante isto. Olha o versículo de número 20 agora. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. As ordenanças da lei, certo? Foi dada a Israel. Deus não permitiu, não fez, não deixou nenhuma ordenança a nenhuma outra nação, a não ser a Israel, ok? Voltando aqui, ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia!
ok? Então, os gentios, que somos nós, havia outras nações? Sim. Havia gentios? Sim. Então, eu tenho até um vídeo sobre isso. Você é gentio ou judeu? Também vai lhe ajudar a clarear melhor o seu entendimento sobre a graça e a lei, sobre os pactos, sobre as alianças, ok? E sobre o estudo lá fala sobre você é gentil, a pergunta ao judeu, isso é muito importante para você aprender, né, os primeiros passos para você entrar na graça, sair da lei e entrar na graça de Cristo Jesus, ok? Então Deus não fez pacto, Deus não deixou aliança a nenhuma outra nação, certo? Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Acabou aí? Não. Vamos ver aqui, reforçar com mais uma passagem que está aqui no livro, na carta aos Romanos, capítulo de número, Romanos, capítulo de número 9, Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 4. Olha só, vamos ao versículo de número 3. Olha o que é que Paulo escreve à igreja de Roma. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e de minha raça. Qual era a raça dele? A quem Paulo está se referindo a seus irmãos e a sua raça? O versículo 4 responde: o povo de Israel. Olha que coisa linda, olha que revelação. O povo de Israel. Deles quem? Do povo de Israel é a adoção de filhos. Deles quem? Do povo de Israel é a glória divina. Deles quem? Do povo de Israel são as alianças, a concessão da lei. Olha só, a adoração no templo e as promessas vieram do povo de Israel. Captou? Do povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, de Israel, dos judeus, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Amém? Versículo 4, muito forte, ok? Então, a lei do mandamento foi dado a este povo, as ordenanças da lei, certo? Mas, infelizmente, a religião evangélica traçou um pacote só das ordenanças da antiga aliança e da nova aliança, desconhecendo totalmente a graça na nova aliança, certo? Pegou este pacote, estas ordenanças da lei e aplicou aos irmãos, e aplicou para a igreja, ok? Por exemplo, o dízimo é da antiga aliança, o sábado, a guarda do sábado, a apresentação de crianças no templo, e uma série de ordenanças, batismo em águas, a Páscoa, que chamam de ceia, a Santa Ceia, ok? Então, essas práticas, elas estavam contidas na antiga aliança. Por isso que o véu é posto quando é lido, quando é praticado a antiga aliança. Então, para que serviu a lei? Para que Deus deu a Moisés a lei? Para que serviu a lei? Vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro, a lei mostrava o pecado. Você sabia? A lei serviu para mostrar o pecado. Capítulo 7 de Romanos, deixa eu colocar aqui, capítulo de número 7 e o versículo de número 7. A lei serviu para isso aqui, ó. 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Olha só, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei disse: não faça isso, certo? Não cobice. E eu cobicei. Então, isto é pecado. Mas por que eu conheci o pecado?
Por causa da lei. Então, a lei mostrava o meu pecado, ok? Outra observação, outro ponto, para que serviu a lei? Serviu para mostrar a incapacidade do homem. A lei serviu para isso, você sabia? Vamos ver aqui em Tiago, olha o que é que diz Tiago. Tiago, capítulo de número 2, e o versículo 9, a partir do versículo 9. Olha o que é que diz Tiago. Ou seja, presta atenção, a lei serviu para mostrar o pecado, a lei mostrou a incapacidade do homem. Tiago, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Diz assim: mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha só, olha o 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Exemplo, você que dá o dízimo que é da lei e não guarda o sábado, você está completamente errado perante a lei. Você está tropeçando a lei, certo? Você que é praticante da antiga aliança, do antigo pacto. É isso aí que Paulo está dizendo. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Agora, olha o 11. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Olha, tá vendo aí? Então, a lei mostrou a incapacidade do homem de não poder cumpri-la, né? A lei é forte, né? Era forte, foi forte, né? Que Jesus venceu esta lei. Então, a lei também serviu de aio. Olha só o que diz Gálatas. Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo de número 3, Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 23 ao 25, para a gente entender. Vamos lá. Gálatas 3, 25. Acompanhe comigo. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Custódia da lei. Nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. E preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Vamos ler aqui com cuidado que você vai ter um entendimento. Preste atenção. Antes que vieste a fé, olha só, antes que vieste a fé, dom, a graça, né? A salvação pela fé, não mais mediante a observação da lei, mas pela fé que o homem é salvo. Olha que a revelação. Antes que vieste a fé, estávamos sob a custódia da lei. Paulo escrevendo aos Gálatas, aos judeus, aos crentes judeus, né? Lá da igreja dos Gálatas, da Galácia. Então, ele diz que estavam sob a custódia da lei, nela encerrados, até que eles ficaram sobre a lei, sobre a tutela da lei, guardando a lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Que maravilha! Agora, olha o 25. Você entendeu? Entendeu a revelação? Isto é graça. 25, 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, ou em outra tradução, a lei serviu de aio até Cristo, para que fôssemos justificados não mais pelas obras da lei, glória a Deus, mas pela fé em Cristo Jesus. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, da lei. Amém? Que maravilha! Ou seja, e quando ele diz aqui no versículo de número versículo de número 23, que ele diz, o 24,
Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, ou seja, a lei serviu de aio até Cristo. Deixa eu lhe falar aqui uma coisinha aqui rapidinho. Aio, o aio a lei, ela serviu de aio. Aio, no grego, vem do termo grego paidagogos. Paidagogos. E este termo literalmente significa guia de criança. Olha só para que serviu a lei. Para guiar criança. Criança o quê? No entendimento. Então, guia de criança. Com o dever de supervisionar a conduta das crianças na família, a qual ele estava ligado e conduzi-las à escola. Então, para isso servia a lei, certo? Para nos conduzir a Cristo, né? Então, ela serviu apenas para isso. Ela aguardou de Moisés a lei, ela veio de Moisés, ela durou de Moisés até Cristo, certo? Então, o fim da lei é Cristo. Então, a lei serviu para isso, para o nosso tutor. A lei foi o nosso tutor até Cristo. Chegou Cristo, aí agora é só atingir a estatura de varão perfeito. Amém? Glória ao nome de Cristo Jesus. Outra finalidade da lei. Então você entendeu para que serviu a lei. A lei mostrava o pecado, mostrou a incapacidade do homem e também a lei serviu de aio até Cristo. Chegou Cristo, acabou a lei. Não se usa mais lei. Não se faz mais sacrifícios, melhor dizendo. A lei também, a finalidade da lei é conscientizar o homem de seu pecado. Vamos aqui para Romanos. Então a lei também serviu para isso, conscientizar, capítulo 3, versículo 19. Olha só, capítulo 3 de Romanos, versículo 19 ao 20. Olha para que serviu a lei. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Olha para que serviu a lei. 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eita glória! Tá vendo? Então a lei serviu para isso, para nos conscientizar. Deus colocou todo mundo debaixo do pecado. Para quê? Para exaltar a graça de Cristo, para exaltar o sacrifício de Cristo, que foi uma única vez feita e perfeito para sempre. Louvado seja Deus. Então a lei serviu para mostrar o pecado, mostrou a incapacidade do homem, a lei serviu de aio, certo? Até Cristo, e a finalidade da lei foi conscientizar o homem de seus pecados. Agora, Deus, presta atenção, Deus, ele fez uma promessa que ele iria findar, né? A antiga aliança iria ter um fim. Ela teve o início e iria ter o fim. Ele ia quebrar a antiga aliança. Ele não iria mais aceitar sacrifício nenhum do antigo pacto. E ele iria agora firmar com Israel, lembra? Ele iria firmar com a nação de Israel um novo pacto, uma nova aliança com a nação, o povo de Israel. Vamos ver isto? Vamos ver isso aqui lá em Jeremias, capítulo de número 31, Jeremias 31, a partir do versículo 31 em diante. Olha só. O que é que diz aqui o profeta Jeremias para nós? Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei o quê? Uma nova aliança. Se há uma nova, é porque tinha velha. Despertou? A velha. Uma nova. Nova é nova, velha é velha. Não se pode andar numa aliança e dizer, não, é continuidade. Não. Deus desfaz uma para implantar a outra. A primeira tem que acabar para começar uma segunda.
farei uma nova aliança com a comunidade do mundo todo. Com os gentios? Não. Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Isso é importante você saber isso. É importante porque hoje a religião evangélica pratica obras que foi dada unicamente a Israel, certo? Então, ele disse, esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha o 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei. Olha que importante, olha que revelação daqui, olha só, preste atenção aqui. Porque eu lhes perdoarei a maldade. Deus está dizendo que iria perdoar a maldade deste povo. E não me lembrarei mais dos seus pecados, porque a lei não iria mais condenar. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, certo? Que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós, os gentios, herdamos a bênção da graça por intermédio de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, a fé. Então nós herdamos de Abraão a fé, a justiça da fé. Da lei não, as ordenanças da lei foi dada a Israel, tá certo? Então olha que bênção que Deus diz, porque eu lhes mostrarei a maldade, lá embaixo desse versículo, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Então, olha o que é que diz Mateus, vamos ver o que é que diz aqui, Mateus, o que é que diz Mateus sobre a nova aliança? Mateus, capítulo de número 26, Mateus 26, e o versículo de número, Mateus 26, versículo de número 28. Olha o que é que Jesus disse, é Jesus falando, certo? Isto é o meu sangue. Vocês conhecem essa passagem, muito lida na religião evangélica, né? Para fazer a Santa Ceia, né? Ou a Páscoa, certo? Que a Páscoa é dos judeus, você sabe disso. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Olha só. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado a favor de todo mundo, de muitos, para perdão de pecados. Vamos ver aqui também outro texto aqui, Hebreus. Vamos lá agora para Hebreus, capítulo de número, veja aqui, uma nova aliança. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo 15. Hebreus 9, 15. Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Nova. A velha em Cristo acabou. Lembra? Ela serviu de aio até Cristo. De Cristo para frente, quando Cristo derramou seu sangue, ali começa a nova aliança. Dali para frente, agora, ele é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora é os que são chamados por Cristo, ok? Não mais uma nação, mas os que são chamados por Cristo. Uma aliança, uma herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, o primeiro pacto, a aliança feita com Moisés. O 16. No caso de um testamento,
é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Enquanto Cristo estava vivo, vigorava a antiga aliança. Quando ele derrama seu sangue e morre, ou seja, agora é validado, começa a entrar em vigor a nova aliança, o novo pacto. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Tá bom agora? Até aqui, 17. Agora vamos para o capítulo de número 8, ainda, Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos terminar aqui, capítulo 9 ainda, de Romanos, versículo de Hebreus, versículo de número 22. Olha o que é que diz 22. Eu ia esquecendo essa parte importante. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Olha uma palavra da graça aqui revelada para você. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então não adianta a religião evangélica enganar ninguém. Dizer que é necessário se batizar para a remissão de pecados, para pagar os pecados, para ser renovado. Não adianta participar de um pãozinho de suco com um suco de pãozinho, um pedacinho de pão com a tacinha de suco para dizer que nessa reunião os pecados são perdoados, nem colocar a mão na cabeça, nem oração forte, nem corrente de oração, não perdoa pecados, não apaga pecados. Olha o que o texto diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem, já está dizendo, e sem derramamento de sangue não há perdão, né? Não há perdão de pecados. Agora vamos para o capítulo de número 8 de Hebreus. Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior a deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador e superior à antiga. Lembra lá? A antiga aliança, Jesus, com o seu sangue, é superior. Ele agora ele é autor de uma nova aliança, e esta aliança é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, né, as ordenanças da lei, não seria necessário procurar lugar para outra. Para que outra? Se a primeira era perfeita. Não era, foi imperfeita. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei, Jeremias, olha lá ele citando aqui Jeremias 31. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança com a comunidade de Israel. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Olha só. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Com quem? Lembra? A nova aliança, as alianças foram feitas com a comunidade, com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou o quê? Antiquada.
a primeira. Olha só, a nova, a primeira, já não tem validade. Perdeu o prazo de validade. Agora o que vale é a nova. O que está valendo para mim, para você, meu amado irmão, é a nova aliança. E o que se torna antiquado é envelhecido, né? É envelhecido. E envelhecido está a ponto de desaparecer. E por que não tinha desaparecido ainda? Porque o templo de Jerusalém estava de pé, ainda tinha sacerdote, ainda cobrava dízimos, não de dinheiro, mas de comida, né? Dízimos da agricultura, ainda tomavam-se Páscoa, ainda eles estavam fazendo oblações, né, por pecados, ou seja, lavagem pelo corpo. Isso tudo parou, isso tudo acabou quando o templo caiu em 70, ok? Então, a superioridade da nova aliança, você já está vendo aqui, ok? Então, no próximo estudo, no próximo vídeo, certo? Eu vou dar continuidade, que é muito bom isso aqui, é um alimento gostoso de você mastigar de noite, de dia, ok? E você ficar, e você vai descobrindo que o evangelho da graça é superior à antiga aliança, porque ele está na nova aliança, debaixo do sangue de Jesus. Amém? Deus, abra teu entendimento, né? Me ajuda em oração, compartilha, ok? Aperta aí, ó, dá um like aí e me ajuda em oração em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.